Olá, aqui estamos novamente para mais uma videoaula dos nossos princípios de fé. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com você. O tema que enfocaremos hoje é o batismo. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar ou imergir. O evangelista Moisés Custódio, em seu livro Harmonia dos Evangelistas, página 172, escreve o seguinte: batismo, mergulho, rito da imersão, símbolo de purificação e da renovação. Era conhecido das religiões antigas e do judaísmo, batismo dos prosélitos e dos essênios. Embora se inspirasse nesses, o batismo de João distinguia-se por traços importantes. Tinha um objetivo já não ritual, mas moral. Não se repetia o que lhe dava o caráter de iniciação. O batismo começou a ser praticado no cristianismo através de João Batista. Há 3 formas de batismo: efusão, aspersão e imersão. Efusão é o derramamento de água sobre a cabeça do batizando com ambas as mãos. Derrama-se a água, estando este geralmente com parte do corpo dentro da água. Aspersão é o ato de borrifar água sobre a cabeça do batizando. Esta forma de batismo remonta a uma tradição cristã católica apostólica romana e, segundo algumas autoridades no assunto, iniciou-se por ocasião do aumento dos conversos e pela impossibilidade dos oficiantes em atender à demanda. Passaram a borrifar água nos batizandos. Imersão: afundar, imergir, mergulhar completamente em água. O ato ou efeito de imergir, mergulho, é a forma de batismo caracterizada pela imersão total em água adotada por grande parte das igrejas cristãs e a própria igreja primitiva. Esta é a forma correta de batizar, pois está em harmonia com o real sentido do batismo, que é morte, sepultura e ressurreição. João Batista aplicava este modo de batismo e o próprio Salvador foi batizado assim. O seu batismo no Rio Jordão é assim descrito por Mateus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Mateus, capítulo 3, verso 16. McNay, em seu comentário da Epístola aos Romanos, no capítulo 6, versículo 1, afirma: Cristo submeteu-se a ser batizado, isto é, a ser sepultado sob a água, e a ser novamente levantado da mesma, como emblema de sua futura morte e ressurreição. O bispo Taylor, comentando Mateus capítulo 3, 16, diz: o costume das igrejas antigas não era a aspersão, e sim a imersão. De conformidade com o sentido do termo nos mandamentos e no exemplo de nosso bendito Salvador. Certa vez, um fariseu por nome Nicodemos foi ao encontro de Jesus e o mestre lhe falou sobre o reino de Deus, a conversão e acerca do batismo. Isto se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 1 a 5.
Vamos começar analisando o verso 3 deste capítulo. A Bíblia de Jerusalém traz este verso da seguinte maneira: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nesta passagem, encontramos 3 aspectos importantes afirmados por Jesus. Um está no verso 3, quem não nasce do alto não pode ver o reino de Deus. E 2 estão no verso 5, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer do alto. Esta é a condição, pois o homem natural não pode ver as coisas espirituais, pois lhe parecem loucura. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. E o reino de Deus é espiritual. Portanto, uma pessoa que nasce do alto consegue ver só encontrando salvação em Jesus. Que não existe outro caminho, que a Igreja de Deus mantém a verdade pura. Ele passa a frequentar a igreja, defender e viver a verdade, assistir à ministração dos ritos sagrados, mas isso não é suficiente, pois apenas está conseguindo ver o reino de Deus, mas o plano divino é que ela entre. E as condições para entrar estão no versículo 5. Nascer da água. Ao ser o homem imergido na água, representa o sepultamento do velho homem. E para sepultar alguém, o mesmo precisa estar morto. Portanto, para a pessoa ser batizada, é necessário primeiro morrer para o mundo. A regeneração, o nascimento do alto, registrada em João capítulo 3, verso 3. Por esse motivo, João Batista, antes de batizar as pessoas, pregava para que as mesmas se arrependessem e se convertessem. Agora arrependidos e convertidos, nascidos do alto, eram sepultados na água através do batismo. Nascer do Espírito é uma mudança interior, uma transformação do coração natural em espiritual, através da operação do Espírito Santo, que leva o homem a uma semelhança com Deus. E por meio deste nascimento, o homem torna-se filho de Deus. É o que diz Romanos capítulo 8, verso 14. Pode alguém entrar no reino de Deus cumprindo apenas uma destas características mencionadas? Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Alguém pergunta: mas e o ladrão que recebeu a promessa de entrar no reino de Deus? Lucas registra no capítulo 23, verso 43. Porém, eu é que pergunto, se o ex-ladrão tivesse oportunidade de ser batizado, ele negaria? Conclui-se, pois, que há exceções pelas quais alguém poderá entrar no reino de Deus sem nascer da água, mas isso jamais sem nascer do Espírito. Cristo fez do batismo o sinal de entrada no seu reino espiritual. Ele fez disso uma condição positiva com a qual devem concordar todos os que desejam ser confirmados sob a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ato batismal passou a fazer parte da Igreja de Cristo como condição para ser membro do seu corpo, que é a sua igreja. Os próprios discípulos de Jesus realizavam o batismo dos novos convertidos, como vemos em João capítulo 4, versículos 1 e 2. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos. João 4, 1 e 2. Os apóstolos, na era cristã, deram sequência a esse ritual. No dia de Pentecostes, a multidão que foi alcançada pelo Evangelho foi batizada pelos pastores da igreja. É o que se encontra em Atos capítulo 2, versículos 40 e 41.
E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 40 e 41. O batismo não é meramente um ritual. Não é apenas uma cerimônia tradicional da igreja. É um sinal do pacto que fazemos com Deus. Tem sentido de morte. É um ato público no qual o candidato é mergulhado, simbolizando sua morte para o mundo, a morte espiritual do velho homem, sepultado nas águas. Ao ser erguido das águas, testemunha que nasceu uma nova criatura, que surgiu uma nova vida em Cristo Jesus. É um ato exterior que dá testemunho de uma mudança interior. Para ser batizado, o candidato precisa estar certo de sua decisão, estar arrependido dos seus pecados. Precisa dar testemunho de que já é uma nova criatura. Precisa estar morto para as coisas deste mundo, que Jesus é a nova razão do seu viver e necessita fazer confissão pública de fé, dando testemunho de que aceita as crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia, movimento de reforma. Por essas razões, cremos que para alguém ser batizado, precisa ser maduro o suficiente para compreender o que está envolvido nesta decisão. Uma decisão tão importante não pode ser tomada por um recém-nascido ou por uma criança. Sendo assim, não devem ser batizados. Somente um pastor, ministro, ancião ou diácono ordenado pode realizar a cerimônia batismal. O batismo tem lugar uma só vez, não havendo necessidade dos membros repetirem a cerimônia todas as vezes que a igreja realiza batismo de novos conversos. Como outras cerimônias que precisam ser repetidas, tais como a Santa Ceia e o lava-pés. Quando alguém é desligado da lista de membros e deseja retornar à comunhão da igreja, necessita ser batizado novamente. É possível, e também é um privilégio, que alguém que passe por uma reconsagração a Deus queira renovar seus votos batismais através de um rebatismo. O Senhor requer decidida reforma, e quando uma alma está verdadeiramente reconvertida, seja ela rebatizada. Renove ela seu concerto com Deus, e Deus renovará seu concerto com ela. Uma vez que o batismo é para a remissão dos pecados, e sabemos que o pecado é a quebra da lei de Deus, importa que, no caso de alguém ter sido batizado sem ter toda a compreensão da lei divina, e entre em contato com o povo de Deus, passando a entender toda a verdade, percebendo que está pecando em algum ponto, essa pessoa deve renovar seu batismo. Encontramos um exemplo claro de rebatismo na palavra de Deus, quando alguns discípulos que haviam sido batizados por João encontraram os discípulos, perceberam que não possuíam o completo conhecimento do Evangelho e foram batizados novamente, trazendo sobre si maiores bênçãos. Isso está escrito em Atos capítulo 19, versículos 3 a 5. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Atos 19, 3 a 5.
O espírito de profecia afirmou essa atitude no livro Evangelismo, página 372. Muitos há atualmente que violaram sem saber os preceitos da lei de Deus. Quando o entendimento é esclarecido e as reivindicações do quarto mandamento são insistentemente apresentadas à consciência, eles se reconhecem pecadores diante de Deus. O pecado é a transgressão da lei, e qualquer que tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. O sincero indagador da verdade não alega ignorância da lei como desculpa para a transgressão. A luz estava ao seu alcance. A palavra de Deus é clara, e Cristo lhe manda examinar as Escrituras. Ele reverencia a lei de Deus como santa, justa e boa, e se arrepende de sua transgressão. Alega pela fé o sangue expiador de Cristo e apodera-se da promessa de perdão. Seu batismo anterior não o satisfaz agora. Viu-se pecador, condenado pela lei de Deus. Experimentou novamente a morte para o pecado e deseja ser de novo sepultado com Cristo no batismo, para que possa ressurgir para andar em novidade de vida. Tal atitude está em harmonia com o exemplo de Paulo, batizando os judeus convertidos. Esse incidente foi registrado pelo Espírito Santo como lição instrutiva para a Igreja. Tenho certeza que você que está assistindo essa videoaula sentiu no seu coração o apelo do Espírito Santo, convidando-o a tomar uma decisão: morrer para o mundo e ter uma vida nova com Cristo, e publicamente testemunhar dessa decisão através do batismo, tornando-se assim membro da Igreja do Senhor e também membro do Reino de Deus. Eu gostaria de orar com você nesse instante, para que o Espírito do Senhor confirme esse desejo em seu coração, para que você seja muito abençoado pelo estudo das Sagradas Escrituras e também pela tua decisão de descer às águas batismais. Orem comigo. Maravilhoso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós oramos em favor de todos os estudantes da Palavra de Deus, todos os que estão, através dos princípios de fé, estudando a Tua Santa Palavra, especialmente por estes que agora estão assistindo a este estudo sobre o batismo. Que o Senhor, através do Teu Espírito, os impressione a tomarem uma decisão, a não retardarem, mas darem um passo rumo a Jesus e também rumo ao batismo e poderem se tornar membros da família do Senhor. Queiras guardá-los no Teu amor, dá-lhes a Tua graça e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ó Senhor, nos alegramos em aqui te obedecer, pois tu foste que mandaste o batismo receber. Venha agora abençoar aos que assim te vem louvar. Este selo aqui revela obediência a ti, Senhor. É figura que recorda